se engana muito quando nós pensamos que agora que seguimos a Deus, que servimos ao Senhor, que escolhemos ser cristãos, estamos livres de problemas, de lutas, de guerras, de provações. Agora, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas eu e você temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós temos guerras, nós passamos por grandes lutas e provações. Nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra Satanás e seus demônios, e nós lutamos contra a nossa carne. E mais, eu e você temos Cristo Jesus para nos ajudar a vencer todas as coisas. Ele venceu como homem, mostrando para nós que nós com Ele podemos vencer também. O que é a nossa carne? O que é esta carne onde fala que em Gálatas 5 as suas obras, o que essa carne pode produzir e ser contrário à vontade de Deus para as nossas vidas? Nossa carne é os nossos próprios desejos, vontades, as nossas emoções, o nosso intelecto, porque ao longo da nossa vida nós somos influenciados por culturas, nós temos um conhecimento e a Bíblia mostra para mim e para você que a lógica humana, Deus confunde a lógica humana, a sabedoria de Deus, ela é muito além daquilo que eu e você conhece e sabe. Mas Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 5, diz que nós fomos chamados para a liberdade. Mas não é porque nós fomos chamados para ser livres, nós podemos agora fazer o que nós quisermos fazer. Nós fomos chamados para ser livres, mas nós temos um Senhor e só a Ele nós devemos servir. Ele conhece o que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas e essa é a sua vontade. Nós não fomos mais chamados de escravos, mas livres para servir a um Deus de amor. E essa liberdade que o cristianismo nos dá, agora nos permite servir a Deus em amor, libertos por Ele. E Paulo ele vai mostrar nesta carta que tudo se cumpre diante deste único preceito. Toda a lei, toda a ordenança, toda a palavra, vontade de Deus vai se cumprir em um só princípio. E o princípio é: ame o seu próximo como a você mesmo. Nós vamos servir a um Deus e nós vamos servir em amor ao nosso próximo. O amor nos levará a servir a Deus. Então nós agora não damos ocasião à carne, não damos oportunidade para a carne. Nós não vamos fazer o que é favorável para nós mesmos, mas agora nós vamos obedecer a Deus, apesar da nossa vontade. Renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo, que essa foi uma exigência para o seguir. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e agora eu e você, nós podemos o seguir. E Paulo ele mostra nessa carta de Gálatas o que estava acontecendo com eles quando eles começaram a dar lugar para a carne deles. Estava acontecendo que agora eles estavam, a expressão ele diz, mordendo e devorando uns aos outros. E nós entendemos que eles agora estavam agindo para ferir e destruir o irmão, e não para servir em amor. Paulo mostra como vencer esta carne. Nós precisamos
estar cheios do Espírito Santo. E é assim que nós vamos agradar a Deus, porque agir pela carne é desagradar ao Senhor. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Jesus disse isso a Pedro e eu e você temos que entender que quando Jesus disse isso a Pedro, Pedro pela carne negou, pela carne cortou a orelha do servo, pela carne, ele agiu contrário à vontade de Deus. Mas eu e você, cheio do Espírito Santo, manifestando Cristo em nós, nós vamos ter o controle de nós mesmos, porque isso é um fruto do Espírito. E nós vamos vencer a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, a nossa própria ansiedade. Nós vamos vencer cheios do Espírito Santo, guiados por Ele, conduzidos por Ele. Paulo, ele diz, vivam pelo Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós não vamos mais agora agradar a nós mesmos. Nós não vamos mais estar confortáveis, nós não vamos mais agora fazer o que satisfaz para nós. Nós vamos agora obedecer a Deus, nós vamos agora seguir a vontade de Deus e tudo está voltado a amar o próximo como a nós mesmos. Eu e você precisamos entender que nós fomos chamados para servir ao nosso próximo. E é assim, cheios do Espírito Santo, que nós vamos vencer essa carne e ser conduzidos pela vontade de Deus para as nossas vidas. Amar ao próximo como a nós mesmos, onde tudo se cumpre. É assim que eu e você vamos manifestar as obras do Espírito Santo em nossas vidas. E eu vou dizer para você, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso Jesus nos mostrou ao longo de sua caminhada na terra. Ele se dominava, ele agia em bondade, ele era fiel ao Pai, manso e humilde de coração, um homem cheio de alegria e paz e amor, porque as obras do Espírito Santo, as obras do Espírito de Jesus se manifestou diante dos olhos dos homens. Mas as obras da carne também é conhecida. E as obras da carne é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúme, iras, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. É o que esta carne se sujeita quando ela não está cheia do Espírito de Deus, quando ela não está voltada para Deus, seguindo a vontade de Deus. E muitas vezes a gente fala que nós não somos idólatras, mas tudo que está no nosso coração e é prioridade, e isso não é Deus, isso é uma idolatria. Tudo que nós estamos priorizando em volta, nos envolve, nos direciona, nós acordamos com isso, nós desejamos isso, e isso é uma idolatria. E nós temos que ter cuidado que muitas vezes pessoas podem ser uma idolatria, coisas podem ser idolatria, quando toma o nosso coração como prioridade. Isso é uma idolatria, mas a Bíblia diz que a prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é prioridade para as nossas vidas e há uma recompensa. Há uma recompensa para quem busca a Deus em primeiro lugar como prioridade. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Não vai faltar aquilo que nós precisamos, porque agora a prioridade é o Senhor para as nossas vidas.
E feitiçaria, a gente pode estar muito enganado, mas sobre ocultismo, sobre feitiços, mas a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como uma feitiçaria. Quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós fazemos contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina, isso é uma feitiçaria. Então eu posso estar sendo um feiticeiro gospel quando agora eu estou orando contra esta palavra, quando eu estou orando contra a vontade de Deus, e tudo aquilo que é contra essa vontade, contra este conhecimento, quando eu agora busco fonte de poder e conhecimento em algo e a autoridade de outra coisa, eu estou sendo um feiticeiro, rejeitando a autoridade de Deus e buscando o outro tipo de poder e conhecimento. Eu estou fazendo o pecado de feitiçaria. Dentro da igreja, muitas vezes a gente vê pessoas orando para que um casamento se acabe, mas a palavra diz que Deus abençoou o casamento. E se eu estou fazendo isso, eu estou contra essa palavra, contra a vontade de Deus. Eu estou sendo um feiticeiro dentro da igreja. Isso é um exemplo para que eu e você possa entender sobre o pecado de feitiçaria. E muitas vezes a gente tem inimigos e a gente passa a ser inimigo de Deus, porque quem ama a Deus precisa amar o seu irmão, porque quem não ama o seu irmão que vê não pode amar a Deus que não vê. Nós não temos inimigos, porque Jesus, ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, porque um dia nós fomos inimigos de Deus, mas ele morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, inimigos dele, e ele assim nos ensinou a amar os nossos inimigos. Nós não temos inimigos diante de Deus, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Isso foi o que Jesus nos ensinou, cheio do Espírito Santo, para que eu e você possa vencer a nós mesmos, vencer esta carne, deixar de ser inimigos de Deus para ser amigos de Deus e começar a amar o próximo como a nós mesmos, agindo em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio, deixar que o Espírito de Deus se mova através de nós, para que nós possamos vencer a nós mesmos e fazer a vontade do Pai. Começar a agir conforme Deus nos ensina a fazer. E isso é vencendo a cada dia, porque todos os dias nós estamos em guerra contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás e seus demônios. Mas cheios do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém?